E qual é que é o teu podcast? É o Trifolium, Trifolium, Trifolium ordinário. É o Trifolium, 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 Trifolium ordinário. Estamos on. Estamos on. Bem-vindos! Bem-vindos! Ordinários, seus ordinários. Muitos parabéns, conseguiste chegar cá. Não sei o que é que estás aqui a fazer. Também não sabemos. Não esperes muito disto. Nós não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. Muito bem-vindos ao Trifoliums Ordinários, Welcome. o teu podcast composto. Que é um composto, é um podcast É só, composto. é só para não dizer merda, mas pronto. Sim, fica mal. Nós já censuramos todas as asneiras, que é para isto ser amigável para todas as idades. Então o que é o Trifólio Ordinários? O que é o Trifolium? Então, Ou lobo isto mau, aqui- quer dizer... Isto aqui é bom. O que é que vocês acham que isto é? Não sei o que isto pode ser. Estou a dizer assim, Dizem que isto é um podcast. ninguém sabe o que é que isto é. Ninguém sabe o que é que isto é. Isto é uma coisa. É composto. Exatamente, isto é assim. Pois é uma coisa, ninguém sabe o que é que nós somos. Então, para que é que isso Mas é? dizemos ou deixamos estar? Tipo, ninguém sabe quem é que nós somos. Ninguém sabe quem é que nós somos. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Maria Jaquina. Eu sou o José André, mas José conhecido André. por Lobo. Mau. Mau. E então é assim, eu sou a Maria Jaquina para este episódio Sou o Eduardo. e nós vamos mudar de nome sempre, não é? José? Nós vamos estar... José André. Já não nos lembramos sim, dos sim. próprios nomes. Daqui a bocado sou outra coisa qualquer. Mas pronto, isto é assim. Estão três amigos que decidimos que era fixe. Não, ele está a dizer que não. Que decidimos que era giro fazer um podcast de entretenimento e ao mesmo tempo que dá para falar de umas coisas pelo qual nós estamos assim mesmo muito apaixonados, muito motivados. Isso surgiu porque aqui o senhor, o José André, tem um José podcast André, o lobo mau. chama-se Show do Val. Show do E- Val. E ele convidou-nos para ir fazer lá um podcast para o programa dele, para o podcast dele. E a gente adorou fazer aquilo. Tivemos lá 2 horas a fazer um podcast a falar maioritariamente de zombies e... Muito zombie. Não, pera. Compostagem com de os zombies. Resolvi o problema. Os Nós- permacultores resolviam logo o problema do apocalipse dos zombies. A ideia era falar de permacultura e sustentabilidade e ideias diferentes. Mas acabámos de falar mas de acabámos zombies. por fazer um paralelo com os zombies e aquilo até nos pareceu bem. A gente estávamos ali. Fluiu. Fluiu Flui bem. bem. E nós decidimos, por que não vamos fazer isto os três Mas juntos? como deve ser constantemente? desta vez? E Mas como deve ser? A pensar, pronto, o objetivo era falarmos de coisas de entretenimento, apesar de vamos também falar de coisas de sustentabilidade e coisas importantes e dicas Coisas úteis. sérias. E é Dicas assim, úteis. e assim, Isso é que é o vamos objetivo, eu fazer acho. um jogo, né? Nós temos que dizer à Sim. malta, nós temos um jogo que tu podes participar aí em casa, tu só precisas de escrever hashtag Trifolium Ordinários, vai aparecer aqui debaixo alguns, ou aqui não sei bem aonde, vai aparecer aí e a única coisa que precisas fazer é lançar nas redes sociais com esse hashtag e pôres a tua pergunta ou colocares uma palavra-chave acerca de o que é que tu queres que nós falemos. Porque o jogo é este. Nós temos este Pepples. lindo Mary Pepples. chapelinho chinês. Podes inclinar. Com para- papéis que não sabemos o que é que está Com lá dentro. papéis que nós sabemos. não sabemos o que é que lá está escrito. E então é assim, É tudo mentira. nós Só desta escrevemos. vez pedimos a pessoal que escrevesse umas palavrinhas sem nós sabermos e metesse aqui dentro. Portanto, tu podes participar neste jogo. Na próxima edição, a tua sugestão pode aparecer aqui. Pode ser a tua sugestão que aparece e nós vamos estar a falar durante 7 minutos Sobre isso. acerca do que quer que seja que apareça nesse papel e depois Muito dos moldes, 7 minutos muito moldes. e depois dos 7 minutos nós não interessa se temos coisas muito interessantes para dizer, acabou o tempo e avançamos para o próximo tema e vai E no ser final comemos os papéis, não é? e no olha, são 3 papelinhos. Olha, compostar. São três papéis por episódio, somos 3, portanto acho que podemos comer os papéis no final. Bora lá. Se bem que Então, para a próxima temos que arranjar uns olha, são papéis. 3 papéis, é um para cada um. É um para cada um, Portanto, exatamente. podes começar a tirar agora o teu Então- papel. Vamos ver. Eu escalho Então vá. e tu tiras. Mas quem tira sou eu? Espera, mais um bocadinho, mais um É um cada um, vai ser um cada um. O que é que se vai falar hoje? O que é Pronto, que se vai este falar pode ir hoje? aqui para baixo. E em primeiro lugar temos Urtigas. Ui, urtigas. Isto é uma conversa muito picante. Isto é muito picante. Olha, não sei quem escreveu essa, mas está muito bem. Aumenta a circulação das mãos, do sangue, das mãos. Ui. Eu prometo, se tu agarrares em ortigas, vais... Urtigas. Então, Vai ser bom? o que é que temos de dizer acerca de urtigas? Urtigas. Estão muitas funções. Tem bué de funções. Tem bué de Podes funções. comê-las. Podes Uma. comê-las. É Duas. muito bom comer. Podes fazer fertilizante. Boa. 3, Três. podes simplesmente crescê-las no teu jardim. Podes, sim senhor. Podes também usar como um inseticida. É verdade. E um enraizador.
A sério? Sim. Ah. Depende da diluição, não é? Aquela cena do biofertilizante, Ah, dá é? para fazer várias coisas. Sim. Se tu deixares Pera, isto é o churume de urticas. Para Churume quem não de sabe urtigas. e quer ir pesquisar, podem pesquisar um na internet. preparado. Churume, Mas é chorume fácil. de Faz magia, urtigas. faz Eu magia. posso já dizer São- como é que é. Então vá. Que basicamente é Receita. assim. É assim, normalmente dizem X peso de urtigas por X litros de água. Eu nunca fiz isso assim. Eu prefiro agarrar numa braçada de urtigas, meter num balde e encher como se fosse uma sopa. E se tu quiseres usar para pulverizar preventivamente contra pragas nas árvores, deixas de uma noite para a outra, ou Ok. de uma noite para o início Para o do dia dia- a seguir, ok. há mais ou menos 12 horas, estás a ver? E depois agarras naquilo puro, metes no pulverizador, pulverizas as folhas da Das árvore. Isso Ok. é preventivo para pragas. Ok? Boa. Muitas malta andam a fazer isso, Very eu próprio já good. fiz isso. Agora, o que eu uso mais é, se tu fizeres a mesma coisa, mas em vez de esperares 12 horas ou da noite para o dia, esperares uns 15 dias, atenção, tem que estar sempre com uma oxigenada, tens que estar sempre a misturar aquilo, tem que haver oxigênio. Deixa-me dar uma senão dica por causa disso do oxigenar. Tens de estar sempre a misturar todos os dias e lá misturar, que é para aquilo não começar a cheirar mal. Tu não queres vai que cheirar mal. Tu não queres que cheire mal, tu queres que cheire bem, Sim, cheire não- assim um docinho, aparentemente limpo, não um pode- cheirinho não pode doce. cheirar mal. Não convém cheirar Não é mal. anaeróbico. Não, Anaeróbico é diz- anaeróbico. Sim. E tu Estás a queres procriar aeróbico. cenas que não queres. Exatamente, queres oxigênio lá dentro. Então o que é que tens de fazer? Em biodinâmica fazem isto, né? Pegam no pauzinho, tunga, criam um vórtice, depois fazem o vórtice para o outro lado, né? Caos e ordem, e andam nisto um bocadinho. Pá, às vezes meia hora, coisas desse género. Mas, na aldeia do Val, a Sílvia Floresta ensinou-nos um truque muito fixe, que foi, pegam naqueles borbulhadorzinhos de aquário, só aqueles coisinhos, Tem que estar ligado à eletricidade. Hein? Isso não pode ser no meio não do é mato. caro, custa aqui uns 10 euritos, talvez. Sim, É. mas tem que estar ligado à eletricidade. Pegas nisso, claro, pegas nisso depois dentro do balde do teu churume e está ali 24 horas a pôr oxigênio para ti. Faz Bubbling. faz um churume, muá, Sim, muá. e continuando, o que eu estava a dizer, basicamente, fazes isso, esperas 15 dias, opá, 15 dias, tipo, não é tipo... No verão é menos tempo, no inverno é mais. Pronto. Convém estar à sombra, convém estar dentro de um barracão ou num canto Sítio à à sombra. sombra, e depois esperas, no mínimo em uns 12 dias, 15 dias é o que eu espero, e depois a diferença entre o enraizamento e o fertilizante é a diluição. Ok. Ou seja, quanto mais diluídos, ou seja, se for de 1 para 30, dá para fazer um enraizador, 1 para 30, ou seja, 1 litro, vamos dizer números grandes ou maiores, 1 litro de churume por para 30 litros de água, Ok. isso é um enraizador. Mas ok? desta solução de 15 Desta solução, Esta 15 solução de 15 dias, dias sim. é que dá para Fermentado, tens que fertilizante fermentar. ou dá Sim. Sim. para enraizador. O outro de 12 horas é o que dá para Preventivamente. Sim. prevenção Sim, sim, de sim, sim. alguma coisa. Eu próprio Ok. já fiz isso nos polegões que eu plantei. Eu quis plantar favas no pico do verão para testar. Só para ver como é que a coisa Pois, funciona. lá. Só para para ver se a E coisa o que funciona. acontece? O problema das favas é que são atacadas por piolho no Ok. verão. Pulgão. O pulgão e não sei o quê, exatamente, e são atacados por isso. Todos esses bichinhos Ficaram pequeninos. todas cobertas. Eu experimentei aplicar essa substância nos gajos e eles aquilo foi Fritaram todos. Portanto, aquilo funciona E até então- na hora, só que não cura, há sempre milhões a reproduzir. Espera, estavas a falar então mas das receitas. Então Sim. é 30, uma parte em 30 Sim. para enraizamento Enraizamento. com urtigas. Sim. E E a uma outra, parte em 10 uma em 10 para fertilização. para regares. Regas a Para horta de regar 15 em para 15 dias. fertilizante. com Que aquilo. maravilha, E né? faz as cenas crescer também Que bem maravilha. grandinhas. Sim. Bem E isto é uma coisa acerca dos permacultores, é que nós adoramos as coisas que todo o resto da malta se está a tentar livrar, o que é ótimo. É ótimo, porque assim nós não temos que pagar por muitas coisas, não é? É tipo, lixo, oi, o quê? Tu vais deitar as Atenção, urtigas fora, dá cá, dá uma cá. coisa importante que me ficou aqui gravado, quando fomos já à Feira Holística de Coimbra fazer Sim. aquele workshop, Sim. estava lá um bacano que me disse, e ainda está encravado porque ele não me chegou a mostrar, ele disse-me que ele podia me ensinar a comer uma folha de ortiga crua. Ah, verdade, Pões verdade. aquilo na boca e comes, há uma maneira de o fazer. E eu fiquei, o que Há é? uma- Me crua. Mas Já? assim, tipo, Com os picos e tudo? Pá, passei assim e bora. Ah é? Pronto. Pronto, olha, It experimentem. works. Experimentem e Pronto. mandem os vossos vídeos para Eu não cá, sei, por nunca o favor, que eu fiz. quero ver isso. Mas ok? eu acho que ele bateu aqui e eu nunca mais fui o mesmo. Pá, isso Daí acredito. estar aqui hoje com um fato de Pronto, lá está. Só estás aqui hoje, Lá não? está, lá está. E então, E pronto, é isso que eu está tenho. uma receita fixe. Está uma receita fixe. Estão várias receitas muito fixas Como é, acerca que de isto, urtigas. como é que estamos de tempo? É porque nós também temos minutos. um tempo em cada Temos assunto. um tempo. Dois Tu não minutos. sabias, mas nós temos um tempo ainda em cada temos 2 assunto. minutos. Dá para Temos- fazer esparregado de ortigas? Esparregado. Dá para fazer E- esparregado. Dá para fazer e chá de peste, ortigas? Peste de E chá, ortigas. e Peste chá. de ortigas. Ah, espera, então eu posso ver se Peste de temos aqui ortiga é alguma bem coisa bom. acerca das ortigas. Olha, vê aí nessa Bíblia. Temos aqui uma bíblia. Fica aqui já a recomendação. Uma bibliona. Creating a Forest Garden, Working with Nature to Grow Edible Crops, do Martin Crawford, Martin ok? Crafter. Eu deixo aqui assim, que é para se poder ver bem, e a malta que está a ouvir só, ouçam bem, Martin Crawford, ele é um grande autor,
tem um livro muito Um fixe. inglês Então, maluco, eu um só inglês tenho maluco. 2 minutos para Não. ver se temos aqui alguma Go, coisa Mas a dizer. basicamente, o chá de ortigas é medicinal. Todas as plantas são medicinais, né? Depende da Certo sentido. quantidade que tu tomares. Às vezes até podes tomar uma planta para te curar para sempre, né? Algumas Ficas curado sim. para sempre. Tipo, morres. Algumas Exato. só, exatamente, algumas só podes Vais provar conquistar, uma Nunca vez. mais tem dores, nunca mais tens nada. Eu ainda estou na palavra, ainda estou no... Ah, está aqui. N, nettle. Não há nettles. Eles lá na Inglaterra não têm essas Não porras. gostam, Ah, não pois gostam. Eles não. lá Tem, só- tem. Tem. Tem lá umas gajas que têm umas folhas que aquela merda Pois, pica. eles crescem, as Eu ortigas já vou ver se crescem- encontro outro livro. crescem em solos muito ricos em matéria orgânica. Yeah, yeah. E Também é precisam uma de planta sombra e- indicadora. Agora É uma a dizer planta isso, é uma planta indicadora. Indica isso mesmo. Se tens um sítio Com muitas terreno ortigas. com muitas ortigas, quer dizer que tens um solo muito fértil ali. E aquilo Com muita matéria orgânica. muita matéria orgânica. É sim. uma planta que aparece muito nas margens. É preciso valorizar as Margens, margens, é tóconos, muitas coisas. cótonos. É cótonos. Não Ai, sabes o que Jesus. é, nós não temos tempo para falar nisso agora porque estamos quase a acabar o tempo. Eu estou à procura das ortigas, oh my God. Já acabamos. Oh, não! Já foste. Mete o som, mete Olha, o som, mete o pessoal, som. é assim. O elefante Próximo papel. Desculpa lá, Ok. ortigas. o elefante diz cala-te e eu, pronto. Então, Agora sou ortigas eu. passaram à história. Pera. Deixa estamos com sacudir. 11 minutos. Vá, bora. Então vamos lá. Oh, e o meu favorito! É o quê? Caca de vaca. Oh, caca de vaca. Olha, agora, só por causa disso eu vou fazer assim. Olha, eu ok? pessoalmente gosto de comer. Eu vou falar assim É, agora, é- que é para parecer que é isto que está a falar, tá bom? Caca de vaca. Que sou eu neste momento. Eu estou a representar a caca de vaca e este aqui ele está a representar Eu sou o boi. Ele é a vaca. E ele está a não, representar é o boi. a vaca. Se estás só a ouvir o áudio e não estás a ver o vídeo, pronto, não vais perceber até ver o Epá, é vídeo. pena, mas é pena. É pena. É pena. Vai ver o vídeo. Vai ver o vídeo. Vais ao Facebook e encontra-nos. Mas vamos falar da caca de boi. Caca Ou de de caca. vaca. Caca Vaca. de vaca é uma De vaca. Se fosse maravilha. de boi eu estava mais confortável. Porquê que é uma maravilha? Caca de vaca é uma Caca é maravilha. mau. Eu Porquê que as pessoas gostam de caca? vou-vos contar uma história muito gira. Nós temos o prazer de viver com uns vizinhos muito fixe. Eles têm vaquinhas. Portanto, as vaquinhas também são nossas vizinhas. E nós fazemos todo o nosso composto, as nossas pilhas de composto à base de estrume de vaca, porque os vizinhos têm mais do que eles alguma vez precisam. Eles só usam o estrume uma vez por ano, quando é para pôr as batatas. E então, nós vamos lá e pedimos, se nós podemos usar um bocadinho do vosso precioso cocó de vaca. Do vosso? Salve seja. Cada vez que eu vou lá pedir. É deles, eu é peço- deles. peço assim, Efetivamente "Ó, é deles." vizinho, tem um bocadinho de vaca um bocadinho de cocó de vaca cocó para de dispensar. Eu olho-se para mim com uma cara que nunca me viu à frente. Opa! Tipo, Tem aí, tem. Puxê. Elas cagam todos os dias. Elas cagam todos os dias. Espera, mas deixem-me acabar a história. E então, houve 2 ocasiões em que foi preciso estrume mesmo fresquinho, mesmo fresquinho. Para biomassa. Não, como é que era? Era para um fertilizante de Uma mistura biodinâmica. Biodinâmica. Era é. para mistura de biodinâmica, tinha que ser mesmo fresquinho. E então, nós fomos lá e pedir. Espera lá. Nós fomos lá pedir à vizinha, nós precisamos de um balde de estrume mesmo daquele fresquinho. Estás a ver? Acabadinho de sair. Quentinho ainda. E ela, está bem, não tem problema nenhum. O que é que ela foi fazer? Ela foi-se pôr atrás da vaca com o balde. Até ela cagar. Até Grande ela apoio. cagar. Literalmente assim, de repente, cai lá assim uma coisa assim dentro do balde e nós, mais fresco que isto é impossível. Mas- Impossível. Não estava fresco o suficiente. Impecável. E mesmo assim não estava fresco o suficiente. Fosca-se, foi tão boa. vocês têm umas exigências do caraças. Não vamos Não fomos nós. Mas pronto. Conversas para outros dias. Mas tem mais coisa. Mas porquê que isso é bom? Serve para quê? O que é que Cocó de vaca tem? Cocó. Estrume. Estrume. Faz um Cocó de fertilizante. herbívoro. Atenção, não é? A vaca é um herbívoro. Sim, não portanto, tem que ser de vaca, mas tem- a biodinâmica é fã. A aparentemente- biodinâmica é fã de cocó de aparentemente vaca. Dá não para é? fazer composto com cocó de cão, não é? Não sei o que eu comecei a ouvir hoje há pouco tempo. Não, A Inga me disse isso. A Inga me disse Ela isso. sabe Não, que ainda ela ninguém disse. disse isso, ninguém disse isso. Não Não, comecem Inga, já. a A Inga Inga me me disse disse isso. isso. Ai, a Ele estava a Inga. dizer sim. Ninguém me disse Sim. isso. Ai, Mas é basicamente, o que eu sabia até. Espera lá, mas o tema não é 2 cocó semanas de cão, o tema É é cocó de vaca. Cocó de vaca. Cocó de vaca. Mas, portanto, é um herbívoro. Portanto, o que eu sei é que normalmente usa-se cocó de herbívoros porque Mas assim, eles senhor. comem muita Palhinhas, as ervinhas, as as coisinhas ervinhas, depois todas. aquilo é processado e o azoto e tal, vai para a coisa e é um cocó mais fibroso. Ou seja, já está mais, não é tão, já está mais proporcionado em termos de carbono e azoto. Também depende do herbívoro em si, né? É que tens tipo vaca E do que é que ele come? e depois tens cabrinha, né? Que são assim umas balas. berlindes. Uns berlindezinhos, Mas né? aquilo já tem o rácio mesmo fixe para fazer os compostos. tem um Tem rácio, bué de fibra. tem um lá dentro. rácio muito bom. Depois uma palhinha, faz ali uma mistura porreira e faz um composto brutal. Portanto, se não tens uma vaquinha, faz sociedade com alguém.
arranjem uma vaquinha, partilhem uma vaquinha, custódia partilhada de uma vaquinha, que é para beneficiarem, para já, do prazer de ter vaquinhas, porque nós temos aqui vaquinhas ao lado e é um gosto vê-las a saltitar pelo prado. E depois, o cocó. E isto é mais uma coisa que me identificar um permacultor. É assim que tu falas em cocó, eles ficam Os loucos, olhos- brilham. Posso ir Os buscar? olhos brilham. Posso ir Tens buscar o muito? teu... Não queres usar? Não queres o quê? Tu não usas cocó. Carrega tudo no meu Cocó, terreno. vai lá, Eu leva. limpo o estábulo. Exatamente. Limpo tudo. Eu limpo-te o estábulo de borla só para poder ficar com o cocó. Eu quero a merda. É Epá, assim que tu sabes que estás a lidar a com o quantidade de permacultor. material, matéria-prima que a gente já recolheu só por limpar sítios É é incrível. impressionante. Só as impressionante. podas. Eu recolho podas à podas, bruta. argila em pó. No nosso caso não é podas, porque não temos aqui muitos pomares nem nada disso, mas temos pedras com força e barro, muito barro. Muito barro. Se isto fosse um Settlers do Catano, que é um jogo de tabuleiro, nós estávamos a ganhar assim... Sim. Peoples. a ganhar Nice. bué, a ganhar bué. Porque o Settlers da Catano é muito fixe, também tem lá vaquinhas. Não, Catano. são ovelhas, São não são ovelhas, sim, vaquinhas, sim, sim. são O Catano. ovelhas. Vão procurar esse jogo, é giro. É tipo permacultor, mas só tipo usar os recursos básicos, trocas e expansão de casinhas Cenas. com estradinhas. Mas e- é giro, mas não é cocó de vaca. Não é cocó Mas de não é vaca, cocó de muito vaca. mais Não giro. Não é cocó de vaca. é muito mais Devíamos cocó de fazer vaca. um Settlers que era só para permacultores, estás a ver? Ou com o tema permacultura, em que os recursos naturais se fossem isso, estás a ver? Cocó de vaca, xixi, Sim. palha, tudo essas Mas coisas que nós usamos, cocó que a de malta vaca. não quer. Nós usamos tudo que as pessoas não querem. Já falámos Vem de como ortiga. lixo. Mas Já lixo falámos de não ortiga existe. como uma coisa que ninguém quer ortigas. Sim. Nós queremos. Picam. Já estamos a falar agora de cocó de vaca, que ninguém quer e nós Cheira queremos. mal. Portanto, eu estou curiosa em ver qual é que é o próximo tema, porque até agora o tema corrente, né? É coisas que os outros não querem, Sim, o e permacultor quer. E está sempre a descer muito. O nível está a descer. Tá, O nível tá, tá- tá, vai tá, descer. Está a descer bastante o Cocó. nível. É, o nível vai A descendo única cada coisa vez que mantém mais. isto são os nossos fatos, né? Ah, Yeah. claro. O meu piercing no Olha, nariz. cocó, vaca. Cocó, Ok, mas vaca. ficámos sem coisas para dizer. Não. Ainda não acabou os 7 Não. minutos e ficámos sem coisas para dizer. Cocó. Não, Não, acabou então, os mas 7 agora... minutos? acabou. Falta um minuto. Falta um minuto. Então, olha, podemos diz dar um agora extra. Tudo. Fala aí de microbiologia, vá, do cocó de Microbiologia, vaca. não sei, mas deve ter lá umas bactérias boas, uns fungos mesmo bons e se calhar tem outras coisas, não sei. Vamos Exato, examinar outras isso ao coisas. microscópio. Vamos Era examinar fixe, isso ao era microscópio. fixe, Temos um era minuto, fixe. temos tempo para ver isso? Não temos? Não temos. Oh, É na assim, bola, também não faz temos diferença Não a ração que as vacas estão a comer, não é? Claro. Neste caso a Claro. gente tem muito pasto. Tu Aliás, és o que comes, não é? eu estava a falar Tu cagas contigo ainda há também bocado com o Tu José és o André. que comes, ou tu José cagas o Eduardo. que comes. José Tu és o Eduardo, que tu és cagas. José Eduardo dos Santos. Não, não, É, eu pá, sou isso é o outro gajo Eduardo, muito tu és José André. Estava a falar com o José André. O Zé André. Ainda há bocado Zé que eu André. estava a mostrar que o nosso sítio é tudo pasto para vacas. Estamos ou rodeados para de pasto Ou para para vacas. ovelhas, ou para cabras. E nós temos aqui o nosso sítiozinho com as nossas cenas, mas tudo o resto do chão das espias é para vacas. E alguns terrenos, mas Estamos pouca literalmente rodeados de vacas. De vacas. Eu estou a olhar Rodeado na de janela vacas. e estou a ver vacas. Mas olha, não te Efetivamente. esqueçamos de uma coisa muito importante, vamos encerrar é o assim cocó de este vaca. tema, que é o cocó de vaca, Ok. que é, tu és o que tu comes, tu cagas o que tu comes, logo tu és o que tu cagas. Portanto, coisa. Tem cuidado com o que cagas. cuidado com o que cagas, porque senão vai-te parar na horta E vais comer E pode outra não ser vez. e bom. depois Pode perguntas não ser porque é bom. que os tomates não crescem. Epá, eu só dei fast food à minha vaca e aquilo não dá composto nenhum, não cresce Não, nada. E exatamente. depois tens BSEs e Portanto, doenças das vacas queres, loucas. queres karma, tipo, é assim que o karma funciona. Se tu não te alimentas bem, não te tratas, depois queres usar os cocózinhos de vaca e isso tudo, mas não tratas bem, E não, não é é fixe. natural, só comem farinhas, então isso depois vai se manifestar lá mais ao longe, quando com o cocó e com o composto e com a produção agrícola e depois não tens para comer a comidinha boa. Exatamente. Portanto, karma agrícola. Ok. Ok? Peraí. Próximo, então agora sou o Next. espelho. Ok, o elefante disse, parou. Deixa-me puxar disto para aqui. Agora sou eu que chocalho. You are talking like this. You are talking all the time. Ok, pode ser assim. Assim, aí. Pumbas. Pode ser, Epá, pumbas. Epá, está-me a mão. Bombas. Puxa. Bombas. Ah, aqui É. assim. Último Epá. assim, mesmo assim, a Pá, bombar. chocalha é? isso. On the Como floor. se- Eu vou Olha, chocar mesmo like aqui que passou a ouvir bem. Like you mean it. Epá, isso vai ser Acho que é melhor cortarmos esta parte. Tem que ver o vídeo, senão não há contexto. Hortinha. 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 O quê? Mas o inha? Hortinha. Não sim. é horta, é inha. É o que é uma eu horta acho- pequenina. É uma horta pequenina. Portanto, nós vamos assumir que não é uma horta, é uma hortinha. Então vamos falar de hortinhas, porque de certeza que isso é um problema que muitas pessoas têm. É pá, eu gostava de ter uma horta, mas não tenho. Não tenho sítio, não tenho Tenho espaço. Só tenho uma varanda. Só tenho uma varanda. Então, tenho um- o que é que se pode fazer orquidar. para transformar uma hortinha? Para fazer uma hortinha? Muitas soluções. Podes fazer uma horta vertical. Horta Horta vertical. vertical. E vocês dizem agora. Olha, eu gosto muito das hortas verticais, Não, mas não há pode ser muitas essa, maneiras. não pode ser Espera, maneiras diferentes de fazer horta Ah, vertical. pronto. Então é assim: horta vertical com palete é o nosso favorito. Nós adoramos E há fazer. muitas maneiras de fazer com uma Há paleta. muitas E há maneiras de muitas fazer com maneiras. palete, mas nós adoramos fazer com palete, É porque muito já lá fácil. tem quase que
uma estrutura que já aparece em quase prateleiras, assim, para pôr uns canteirinhos, assim, umas plantinhas. Portanto, não é difícil ajustar, mesmo alguém que não tinha experiência, pegar uma palete, tratar a madeira. Atenção, tratem naturalmente, porque vocês vão estar lá a pôr plantas, que depois absorvem qualquer verniz e qualquer coisa que contamina a terra. Vocês não querem ingerir o verniz que usaram na paleta. Pesquisem Shosugiban. Show. Uma técnica japonesa muito boa. Sugi. Muito fixe, muito fixe. Bem. Está aqui escrito. Ou yakisugi. Nós pomos aqui em baixo Vá, alguns... mas vá, continua. Estamos a falar de Hortas hortas verticais, hortinhas, temos essa. hortinhas. Temos outra que é à base, que é feita com garrafas de plástico, garrafões, esse tipo de coisa. Mas o tipo de garrafão depende do tipo de plástico com que é feito. Há certos tipos de plástico que se podem usar para fazer vasos, para reciclar, para estarem expostos ao sol, para terem terra lá dentro. Outros não, porque assim que apanham sol e água começam a se deteriorar e a libertar coisas para a terra e não é bom, não é bom. E então, eu vou pôr É ótimo, aqui eu adoro algures, plástico. vou pôr aqui algures um link que mostra uma imagenzinha em quais é que são os tipos de plástico que se pode usar para diferentes propósitos, para tu saberes como é que podes reciclar plástico e fazer uma horta vertical com garrafas de plástico, ok? Porque essa parte é fixe, mas é preciso fazer um pouquinho mais de pesquisa. E mais. Hortinha. tipo, Hortinha. hortinha. Vou imaginar que isto são o quê? 5 metros quadrados, não é? Ok. Menos, vamos trabalhar não. com uma cena mesmo micro. Ok. Vamos ver mesmo Ok. mais micro Então possível. metes nas paredes, tens ali a horta vertical. Yeah. Depois podes pôr aí, se tiveres uma varanda, podes pôr assim uns daqueles vasos Aqueles, para flores. aqueles pendurados. Pendura- né? Certos na varanda. beneficiários que vão-te fertilizar as tuas vegetais. Verdade. E depois podes ter uma mesinha com vermicompostor. Ah, que é o teu sim. composto, Porque não? o teu compostinho, que é para fertilizar as tuas plantas que estão no jardim E vertical. reciclares a tua matéria orgânica muito E boa. reciclares a tua matéria orgânica. não Ou é seja, lixo. como tens um sítio pequenino, não precisas de fazer tipo 30 pilhas de metro cúbico de composto de vaca. Um vermicompostor chega. É assim, eu falei ainda há bocado das ortigas, eu uso, mas por ser muito mais... Não tires já tempo passou. do... Por ser muito mais Não útil. tires Espera, tempo a espera. hortinhas, Não estou... já Pá, falámos calma lá. Já Estamos aqui, falámos das estamos a ortigas. escambar. Não estamos nada, não estamos nada. Estamos a descambar. Não, isto tem um propósito, malta. Tem que Ah, entender. então vá, então Ok. vá. E depois, o que eu estava a dizer, em vez de usares o churume, quer dizer, eu já uso menos churume do que usava, porque tenho o meu vermicompostor, que me dá o líquido das minhocas, que aparentemente, segundo a Ingham, também não devia sair líquido, não A é? parte do líquido. A parte do líquido. A parte do líquido. Mas eu uso o O quê, líquido o quê? mais do que a Muitas terra. possibilidades. Não devia ser líquido, mas Não devia espera, ser líquido. isto está dentro do contexto da hortinha. Vá, Ah, não ensina-me- está, não está, isto já Ensina-me lá foi. umas coisinhas. Estás a falar do quê? Do vermicompostor? Não, se a malta quiser ser uma hortinha e um vermicompostor, tem que saber. Tem que saber. É assim, eu Vocês saco o precisam- líquido. Eu saco o O líquido. líquido também dá. Sim. O líquido tem lá nutrientes. É um biofertilizante Mas o que ela líquido. diz é que se ficar tudo lá no composto, Fica mais na parte rico. física é muito melhor, fica mais rico. E depois podes fazer um chá de composto com isso. Pronto, Que é... Pois, nós ok, fazemos ok, isso, ok, nós super pegamos no naco da terra e metemos Do em humus? água, mistura-se E aquilo, deixamos processas um bem bocado de e mola- vai-se pulverizar Põe um a bocado de rodar com melaço, põe um É. bocado de melaço, que é para Melaço, Alimentar as Alimentar bactérias. E os fungos, como é que alimentas? Não faço ideia. Olha, Isso eu eles não sei. alimentam-se sozinhos. Nós temos lá fungos a crescer, não Eles que os alimentam- pus, eles alimentam Não, isso é bem sozinhos. fixe. Essa parte não percebo nada de fungos. Nós tínhamos um fungo amarelo. Nós sabemos comê-los. Sabemos que Sim, não. nós tínhamos lá um A fungo parte amarelo a deles. crescer no vermicompostor e eu não sabia o que é que era. E durante um minuto eu pensei que pudesse ser algo que tivesse a matar. Porque às vezes acontece, né? Há certos fungos que dão cabo dos insetos. Há hortinhas biológicas que até usam certos bacilos e assim, que é para dar cabo das lagartas, daquela da borboleta e esse tipo de coisa. Portanto, é uma espécie de guerra biológica, se lhe pode chamar, contra quase pragas, quase quando isso. as pragas estão exageradas, ou seja, ainda não há um equilíbrio, há demasiadas pragas, não há predadores suficientes ainda, porque estamos a encontrar o equilíbrio. Mas nós estávamos com um receio que aquele fungo amarelo estava assim a crescer, tipo, parecia um coral, assim a crescer, a espalhar-se, a sair por fora da caixa. Já tivesse a cena. Tiveste Yeah. isso, amarelo, tipo amarelo torrado, parece... mar de cenas. Yeah, parece parece mar, uma sim, sim, sim. redezinha, Não uma sei o que rede é muito isso. fininha. Foi no minhocário que tiveste isso? Não. Foi tipo no chão. Que cena. Nós tivemos, Está a acontecer em bué de lados, nós eu tivemos também no vejo. minhocário, mas não aconteceu nada. Não tivemos diminuição do número de minhocas, nem de caracóis, nem nada do género. Então deixámos estar. Entretanto, desapareceu, mas esteve lá um bom bocado. Mas, é isso. Atenção, Vermicompostor, atenção que o nosso minhocário tem, não é só de minhocas. Tem aranhas, tem, Tem tudo. caracóis, tem Esses bichos, bicho Tem- da tem bicho da conta, conta. Microbiologia também. com fartura. Tem Microbiologia com uns fartura. fungos aqui e ali, tem umas batatas também a crescer lá dentro. vão alimentando, cada vez que crescem um rebento, eu parto e eles comem. Vão E comendo por acaso é aquilo fixe tudo. também uma coisa. Podemos fazer um vasinho com um minhocário incorporado. Ah, Certo. verdade, Que verdade. é Certo. tipo super sumo, se Que é- calhar, de um vasinho. E isso para uma hortinha, para quem tem uma varanda, um espaço pequenino, ter, por exemplo, até uma food forest. Há Why not? a Permaculture Magazine
que eu recomendo que vocês subscrevam, é muito barato, é tipo 5€, está aqui em baixo o link, alguns. É que é 5€ por trimestre, uma coisa assim, é muito barato mesmo, vale a pena. Tinha um artigo, acho que foi o ano passado, sobre uma pessoal nas cidades, estavam a fazer food forests, mas em contentores, em vasos, naqueles depósitos de 1000 litros, com rodinhas por baixo, e então o que é que eles faziam? Se havia um parque de estacionamento ou um baldio na cidade, eles pediam autorização de cedência do espaço só para estacionarem as plantas. Quando eles já não queriam fazer aquilo, ou quando aquele espaço ia ser usado pela cidade para obras, para construir um prédio, não sei o que, eles podiam ir para o outro lado. Então era um food forest modular, e havia malta que começou a adaptar isso para os próprios prédios. Começaram a fazer food forests de árvores que podem ser mantidas pequenas, tipo limoeiros, até medronheiros, coisas assim, e mantinham tudo em estratos na mesma, usavam vasos grandes, dentro desse vaso tinham uma árvore principal, faziam as guildas, as tais combinações de plantas, de perenes e de anuais, que se dessem bem umas com as outras, e plantavam tudo nos mesmos vasos. Então cada vaso era tipo uma mini guilda, uma mini consorciação de plantas, de arbustos, uma liana a crescer pela árvore, depois havia umas cenourinhas na base, e assim tinham muita variedade, apesar de só terem espaço para, sei lá, se calhar 6 vasos grandes, mas tinham muita variedade. E era algo perene, Coisinhas. que é muito interessante, que é perene. Então a pessoa entrava lá, era tipo um mini bosque, até dá São para criar mini-hortas também. E mini-hortas, exatamente. Mini Então, hortinhas. foi hortinhas. Inhas. Inhas. Vamos dar ênfase no inhas. Pá, mas que Pá, e é as que vocês possibilidades são ilimitadas. curtem a ideia de fazer aquela mini hortinha na varanda, de pôr lá Pá, tipo, bem. o jardim vertical. Adoro. O jardim Depois vertical tá acho que é lá das o cenas mais composto, fixe. o composto, que é para pôr no jardim vertical, depois também podes usar o beiral da varanda. Então já Pá, temos eu acho muitas que era opções. fixe, A era criatividade Temos, é muita- fixe. temos muitas opções. Até podias pôr uma rede, porque normalmente as varandas são muito altas, mas curtas, não é? Podes pôr uma rede, tipo um estilo de teto falso, estás a ver, com rede, Com rede? coisas penduradas lá. Yeah. Oh, Podes ter maracujá. maracujás, Pá, kiwis. eu não Pensaste a diria mesma isso coisa. porque o maracujá é lixado, porque é lixado quando cai, aquela merda caga tudo e a malta que Maracujá, gosta. não. Não suja. Quando maracujá cai não suja. maduro e apanha-se e pronto e come-se. Já não se parte, aquilo pode Ok. cair até de 20 metros. Ok, pronto. Então, vocês Então- até podem ter, se tiverem uma varanda que dá muito, muito, muito sol, até podem ter uma partezinha que tenha assim umas plantinhas trepadeiras guiadas por arame para vos dar uma espécie de sombra natural. No verão, floresta, assim. se bem que o maracujá é perene, não é? Ou seja, tem sempre a folha o ano Mas- todo. Mas pode Cai ser assim mais caduca. às vezes. Pode ser caduca. Então, por exemplo, se no vosso espaço tiverem com uma varanda virada a sul, ou um terreno virado a sul, e querem um espaço de sombra, vocês criam uma espécie de cobertura de toldo, mas só com armação, portanto só com rede, e depois no verão vocês vão ver que o vosso maracujá vai crescer por aí acima. No inverno, se for um sítio que estiverem mais a sul, por exemplo, se essa sombra até é bem-vinda, incluindo no inverno. Porque a sombra vai sempre diminuir no inverno, porque sempre caem algumas folhas, não é? É. Mas não é certo. Se precisarem dessa sombra no verão, mas não a querem no inverno, pá, plantem pepinos, por exemplo. Então o pepino cresce durante o ano, tem uma Cucumbers, sombra sim, frondosa, abóboras. linda, Sim, sim, sim. abóboras, Tanta lufas, coisa, tanta coisa. lufas! Lufas é melhor, porque Esponja abóboras, natural. depende da abóbora, porque Epá, vamos. Não querem uma uma cabaça. hortinha é hortinha, né? Butter. Uma abóbora... Aquelas de Sim. manteiga. És butternut. Butternut, yeah. Butter- Aquilo é, Butternut. mesmo, é que só porque pesa um bocadinho. Se queres estar coberto de sombra, não queres que caia uma Epá, há butternut sempre para uma cima da maneira. Mas há cabeça. maneira. If there's Há a will, there's a maneira. way. À maneira, mas se Criatividade ao fosse limite. eu, pepino ou lufa, Sim, lufas Era a talvez. escolha para a hortinha. ou as escolha duas, para a ou as hortinha. duas coisas, Lufas, pegas nas... porque dá para fazer esponjas. Eu fazia as Ah, duas é, coisas, ok, olha, rodelinhas de pepino para os olhinhos, lufa para limpar o corpinho, tinhas lá um spa, Um estás spa. a ver? Só faltava a cadeirinha assim, tipo, de esplanada. E um jacuzzi. Um jacuzzi. Um jacuzzizinho, estás a ver? Tens ali os tomates cherry mesmo assim à mão de semear, ou uma videira de uvas. Acabou o tempo. Acabou. E é isto, para hoje é tudo. Para hoje é tudo. Então falámos de hortinhas, falámos de cocó de vaca e falámos de ortigas. Ortigas. Foi assim coisas Parece-me bem, E que parece-me tudo se interessante. combina. Se virmos bem, tudo se combina. Tentamos Claro, fazer isto claro. o mais curto possível para não ser aborrecido, mas claro que foi na mesma. Mas foi na mesma porque não, mas é pelo eu sei tempo. que tu vais ver o próximo episódio e por isso. Não é vejas, não indiferente. vejas. É indiferente, vais ouvir, aliás. Ao ver. Eu não sei Vir ao se, vivo. eu não sei se para a próxima. Devíamos arranjar mais onesies destes, mais fatinhos destes. Temos Diferentes. acho que diferentes, sim, que é para ir mudando de vez em quando. Pá, não é? pelo menos lavá-los, não é? Pelo menos, no mínimo, no mínimo. Não. Ecologia, não. A gente tem que andar aqui. No mínimo lavá-los. Ok. É. Então, pessoal, nós vemos para a próxima. Se quiserem seguir, olha aqui o senhor Show do Val, sigam aqui o seu podcast, que é uma coisa mais a sério, mais profissional, com outros convidados, a falar de coisas assim mais a sério. Hã? Vão lá. Eu estou com as expectativas que é para se desapontarem e voltarem para cá, estás a ver? Let's go. Gosto Portanto, disso, gosto disso. aumentar as Yeah, é bué da expectativas. Vão fixe. aqui ao senhor, Vão ao ver o senhor show do David, Val. Ao senhor David Especialmente o episódio onde nós estamos a falar. do Show do Val. Não vou ver o quarto episódio. Vão lá o quarto ver. episódio foi tão mau. Vão lá ver o Show do Val.
Tens um sítiozinho onde a malta te pode seguir ou começar eventualmente a seguir. Tenho um sítiozinho, alguns no Facebook, Alguns no Facebook. que se chama com um nome brutal que vai aparecer aqui em baixo. Vai aparecer aqui em baixo o Vai nome, aparecer aqui portanto em vais procurar. Ou vai estar na descrição do podcast. Tchan, tchan, tchan. E mais coisas. Então, e se nos quiser... E esta malta, vocês fazem o quê? E nós, se quiserem continuar a ver o que é que nós andamos a fazer quando não estamos Também com não este querem, aqui, também não querem. que também não querem, mas caso queiram, basta irem ao libertate.com ou então escrevam @libertate hoje, tudo pegado, e vocês vão encontrar logo tudo. Encontram Tudo. o Instagram, encontram o YouTube, Impossível encontram encontrar. o blog, encontram o É Facebook. tudo. Não procurem, não Está lá procurem. tudo, ok? E então, malta, é assim, não se esqueçam do jogo. Para a próxima edição vai haver mais palavrinhas, chave, mais perguntas. Deixem Se as vossas tiverem perguntas. Deixem perguntas, ponham, basta partilhar nas redes sociais, hashtag, está aqui em baixo alguns, outra vez, hashtag Trifólio, é Trifólio 1 ou Trifólio 1? Trifólio. Trifólio 1, ordinários. Ordinários. E nós vamos encontrar assim as vossas palavras, sugestões e perguntas vão para dentro do nosso chapelinho mágico e pode ser que a tua pergunta, sugestão ou palavrinha seja o tópico do próximo Hell yeah. episódio. Ok. Trifólios! Ordinários.